Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biocast News, podcast de divulgação científica, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, em Medicina Regenerativa e Química Medicinal. E hoje falaremos de um tema de muito interesse não só para a pesquisa, mas também para a sociedade e para a saúde em geral. Entrevistaremos hoje a professora Kátia Sivieri, do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, e eu inicio esse nosso bate-papo, Kátia, pedindo para que você se apresente e depois a gente caminha aí com os debates sobre esse tema tão interessante. Muito obrigado pela sua presença. Legal, André. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, de participar desse podcast. Sempre é uma satisfação estar falando um pouquinho sobre o que a gente vem desenvolvendo no laboratório e na nossa prática clínica. Bom, eu sou de formação, eu sou bióloga, eu também sou nutricionista, eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, sendo que eu fiz um pós-doutorado na França com genética molecular. E quando eu retornei da França, eu já comecei a trabalhar na universidade e sempre trabalhando com a microbiologia e a influência da microbiologia na nossa saúde. Kátia, seja muito bem-vinda ao nosso Biocast News. Logo de cara vou fazer a pergunta que acho que está todo mundo curioso, né, com um tema tão já conhecido, né, que veio aí surgindo há alguns anos. Eu queria que você contasse para a gente primeiro, defina o conceito, o que é essa relação cérebro-intestino, que agora já está bem comentada, né, já está bem visível, né, nas mídias, aí nos canais de comunicação. E como que é essa relação? Porque são órgãos completamente distintos, né? A gente pensar, né? O que o intestino conversa com o cérebro. Conta pra gente. Legal. Bom, se a gente for pensar realmente, como você disse, né? É tão distante, né? O que está no intestino, como é que pode o que está no intestino chegar no cérebro? E há muitos anos o intestino foi um órgão negligenciado. Olha que interessante. Para que servia o intestino, né? Exatamente. Então, a gente não achava que o intestino era tão importante. Até na minha graduação, né, a gente não deu muita importância, né? Eu não aprendi essa importância do intestino que é dada hoje, né? Mas nos últimos, mais ou menos 15 a 20 anos, a gente vem descobrindo que o intestino é povoado por milhões de micro-organismos. E isso é o mais bonito dele, né? Então, se a gente pensa, né, como a natureza é tão bonita. Se a gente pensa que é tão povoado por tantos micro-organismos, esses micro-organismos devem ter um papel, né? E é exatamente isso que a ciência vem descobrindo ao longo desses últimos anos, que esses micro-organismos que habitam o nosso intestino, que são chamados de microbiota, né, eles têm um papel fundamental na nossa saúde. E aí a gente começou a descobrir o quê? Que entre o intestino e o cérebro há uma relação bidirecional, ou seja, a gente tem informações, né, que acontecem no cérebro, que chegam ao nosso intestino e do intestino chegam ao cérebro por diversos mecanismos que a gente vai conseguir falar ao longo desse nosso podcast. Mas inicialmente é isso. Então a gente sabe que tem essa conexão bidirecional, que essa conexão é super importante e que influencia no nosso dia a dia. E quando você fala micro-organismos, você se refere, assim, somente bactérias? Ou o que seriam os micro... Para falar para os nossos espectadores, né? O que seriam esses micro-organismos? Que são esses micro-organismos? A princípio, focou-se muito em bactérias, né? Então, primeiro a gente sempre falava das bactérias presentes no intestino, mas hoje se sabe que não são só bactérias. Então, a gente tem bactérias, a gente tem fungos, a gente tem vírus, a gente tem arqueias, todos presentes nesse intestino. Só que quando a gente fala desse universo intestinal, desse microbioma intestinal, o que significa isso? Significa não só os micro-organismos, significam os micro-organismos, todos os seus genes envolvidos, né, além dos metabólitos produzidos. Ou só um simples exemplo. Num café da manhã, você sabe quantos metabólitos a gente produz? Pelos micro-organismos? 3.000 metabólitos. Nossa. Então, imagina, né? Então, o que são esses metabólitos? São substâncias produzidas por esses micro-organismos após uma refeição, por exemplo. E essas substâncias, elas podem ser benéficas ou não, a depender da composição
desses micro-organismos. Perfeito. Essas substâncias, elas são resultado da atividade metabólica desses micro-organismos, né? Quer dizer, convertendo os nutrientes em metabólitos. Ou existe também alguma substância que esses micro-organismos produzem pela simples presença deles na microbiota e que também possa interferir nessa relação do intestino com o cérebro? Ótima pergunta. Os dois. Então, a gente tem muitos dos nutrientes que não são absorvidos lá no intestino delgado, eles enriquecem o quê? O intestino. Então, antigamente, a gente achava que ele enriquecia o intestino e depois ia virar fezes e pronto, acabou o destino final. Mas não é bem assim. Então, esses nutrientes, ou essas substâncias, melhor dizer, que chegam até o intestino e não são absorvidas anteriormente, ou são parcialmente absorvidas, quando elas chegam lá no intestino, parte desses micro-organismos, eles conseguem fazer o quê? Eles conseguem metabolizar essas substâncias e produzir outras substâncias derivadas das substâncias iniciais. Um exemplo clássico disso são, por exemplo, os compostos presentes no suco de uva, que são chamados de compostos fenólicos. Os compostos fenólicos, por eles serem muito grandes, né, ter uma cadeia estrutural muito grande, muito longa, ele não consegue ser absorvido ali no intestino delgado. Aí vai e enriquece o intestino. Chega lá no intestino, esses compostos fenólicos que têm uma cadeia grande, eles são quebrados em outros compostos fenólicos ainda, né, mais simples, com cadeias menores, que aí o nosso intestino grosso consegue absorver, e aí passa para a corrente sanguínea e faz o efeito benéfico ao organismo. Então a gente tem essa questão, que os micro-organismos produzem esses metabólitos a partir de substâncias que não são absorvidas anteriormente, e a gente tem uma outra questão, que muitos micro-organismos produzem outras substâncias, como, por exemplo, vitamina K. Então, a gente tem muitas vitaminas produzidas no intestino derivadas de micro-organismos. E nessa relação, então, do cérebro-intestino, quando fala cérebro, a gente também já pensa na parte comportamental, uma doença neurológica, psiquiatra. Aí eu queria que você colocasse para a gente, dentro da sua ampla experiência na área, em termos da ciência, o que a gente tem de relação do cérebro com algumas doenças, por exemplo, como depressão, ansiedade, o próprio, não sei se a gente pode classificar, como fala doença, né, o autismo, o Parkinson, o que tem de cientificamente relacionado em relação ao intestino, contribuindo para, vamos dizer, essas patologias, né? Então, hoje a gente já tem muita coisa, né? Então, a ciência avançou muito nesses últimos anos, como eu já disse, e por várias razões. Uma delas, que antigamente a gente não conseguia identificar esses micro-organismos, nem muito menos esses metabólitos. Hoje a gente tem ferramentas robustas suficientes para a gente conseguir saber quem é quem que está lá dentro, né? Então, a gente sabe qual é o metabólito, qual é o micro-organismo e quais são as vias relacionadas. E a partir daí, a partir desse primeiro conhecimento, onde a gente sabe quem são os micro-organismos e quem são os metabólitos, a gente consegue identificar quais são as vias de comunicação. Então, por exemplo, 90% da serotonina é formada onde? No intestino. 90%. É muita coisa. É muita coisa, é muita né? coisa. É muita... A gente imagina que não, que seria um neurotransmissor do cérebro, mas é no intestino. É no intestino, 90% é muita coisa. Então, e aí, como eu disse, então a partir do momento que a gente sabe quem é quem, a gente consegue identificar essa comunicação. E essa via de comunicação, ela pode ser feita de 3 formas. Tem uma via que a gente chama que é uma via cabeável, né? Que seria quem? O nervo vago. Então, o nervo vago vai ser o cabo que vai ligar o cérebro ao intestino. Então, essa é a primeira via. A segunda via, até eu tenho uma aluna que ela fala muito que ela é psiquiatra, que ela fala que é uma via Wi-Fi. Eu gosto dessa analogia dela, bom, porque é bem legal. Para entender. Né? Então, qual que é essa via Wi-Fi? A via Wi-Fi são esses metabólitos, né? Então, não necessariamente tem um cabo levando esse sinal, mas a gente tem uma sinalização via Wi-Fi, via esses metabólitos. Quem são esses metabólitos? Tem vários, né? Desde esses neurotransmissores que são formados, ácidos graxos de cadeia curta, pequenas citocinas, né, que pode estar envolvida nesse eixo microbiota-cérebro, e, por fim, a conexão endócrina. Então, essas 3 vias de conexão, a gente já sabe que elas existem, né? A gente já tem provado como que elas ocorrem, não 100%, né, porque a ciência vem desvendando esse mistério dia a dia, mas a gente consegue ver depois, na prática clínica, qual é a consequência.
Então, por exemplo, pacientes que têm algum tipo de disfunção, né, comportamental, vamos pensar ansiedade, que é um dos mais leves, né? Então a gente já sabe que os pacientes com ansiedade muitos deles têm problemas gastrointestinais. Quais são esses problemas? Ou prisão de ventre, ou diarreia, ou aquela barriga estufada, né, com excesso de gases e tudo mais. E isso tudo está relacionado ao quê? A um desequilíbrio na composição desses micro-organismos. O que significa isso? Que a gente tem, como eu falei, tem trilhões de micro-organismos, né? Então, esses micro-organismos benéficos ou potencialmente patogênicos convivem normalmente ali, né, num equilíbrio. Equilíbrio, exato. A partir do momento que você tem um desequilíbrio, ou seja, a balança fica deslocada para um lado, ou você tem excesso desses micro-organismos que, de um outro olhar, ele não faria nada ali no intestino, né? Mas quando ele está em excesso, ele começa a ter uma ação negativa, ele começa a formar metabólitos que são prejudiciais. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, isso se chama disbiose. Então, essa disbiose que é tão falada nas redes sociais e tudo mais, é um termo é bem comentado, Sim. é exatamente isso. É quando a gente tem esse desbalanço na composição desse nosso microbioma intestinal. Que não necessariamente seja um desbalanço. O desbalanço ou desequilíbrio, né, entre o bom e o ruim. Pode ser que o bom mesmo aumentado gere, o que eu estou entendendo é isso, que o bom aumentado também pode gerar uma consequência negativa. Pode, exatamente. Se você tem um micro-organismo que é considerado super bom, um exemplo clássico dessa questão é um micro-organismo de um gênero chamado Akkermansia. Ele é super bom, ele está relacionado com integridade de muco e tudo bem. Ele é perfeito, todo mundo. Ele está relacionado com um aumento de Akkermansia, está relacionado com uma diminuição em obesidade. Então ele é muito bem falado, esse gênero microbiano. Só que no Alzheimer, ele é muito aumentado. Então, essa sua questão é muito importante. Então, não necessariamente um micro-organismo que teoricamente é benéfico, se ele está dominando a composição desse microbioma, ele tem um papel tão benéfico assim, entendeu? Mas, assim, geralmente o que a gente tem são micro-organismos que não são benéficos, que têm uma concentração muito aumentada, e aí, dentre esses micro-organismos, a gente tem micro-organismos que são chamados gram-negativos. Então, assim, só para os ouvintes, né, entenderem, os micro-organismos gram-positivos, a gente pensa em micro-organismos benéficos, né? Gram-negativos são os micro-organismos que parte deles são nocivos. Por quê? Porque na membrana externa desse micro-organismo gram-negativo, ele possui um lipopolissacarídeo que tem um papel inflamatório, que é o tão famoso LPS. Sim. Então, esse LPS, ele tem esse papel inflamatório, então ele starta uma inflamação, que a gente chama que é uma inflamação crônica de baixo grau. Então, essa inflamação crônica de baixo grau, imagina, há anos, você tendo esse desequilíbrio no seu intestino. Então, pense, passou 10, 15 anos com esse desequilíbrio. O porquê esse desequilíbrio? Principalmente estilo de vida. Então, o estilo de vida está totalmente relacionado com esse desequilíbrio nessa composição microbiana. Porque, como eu já disse anteriormente, tudo que não é absorvido vai enriquecer o quê? O intestino. A partir do momento que você tem esse desequilíbrio, aí você aumenta essa proporção desses micro-organismos que não são benéficos, e muitos deles têm esse lipopolissacarídeo na sua camada e, consequentemente, startam essa inflamação de baixo grau. E aí, há anos, essa inflamação, ela vai entrando na nossa corrente sanguínea. Então, pensa, isso ao longo dos 10, 15 anos. E aí a gente consegue ver na prática clínica, lá na frente, a consequência desse estilo de vida e desse desequilíbrio que aconteceu no seu microbioma intestinal. Nossa, muito interessante. Kátia, isso traz, então, na sua conversa, né, o entendimento de que esse microbioma ou essa microbiota, eles não são iguais para todos, ok? Né? E, na verdade, essa é talvez uma informação importante. Você falou da importância do equilíbrio desses micro-organismos e como isso traz efeitos positivos ou negativos. Sim. Então surge a ideia de que quanto melhor eu me comportar para melhorar essa composição,
mais saudável eu poderia viver, né? Fala um pouco para a gente de como é que uma pessoa pode contribuir, né, agir em causa própria para construir uma microbiota aí que seria mais saudável e benéfica. A gente não tem um perfil de microbiota saudável, exatamente pelo que você disse anteriormente. Então, a microbiota é como se fosse a cor dos nossos olhos. Ninguém tem um olho com a mesma cor, não é? Um tem um pouco mais azul, outro tem um pouco mais verde, mais marrom, enfim. Cada um tem uma cor. Na microbiota é a mesma coisa, cada um tem sua composição, como se fosse nossa impressão digital. Consequentemente, a gente tem algumas ações que a gente pode ter ao longo da nossa vida que contribuem para essa melhora, né, na nossa composição. Então, que é o nosso estilo de vida. Então, o que é esse estilo de vida? Comer bem. O que significa comer bem? Tomar água, né? Então, a gente tem que consumir muita água ao longo do nosso dia. A gente tem que consumir muitas frutas, verduras, né? Alimentos integrais, ricos em fibras. Isso é super importante para o nosso intestino, porque o intestino, ele vai, essas fibras, né, elas não são absorvidas lá no intestino delgado, então chegam a íntegras lá no intestino. Então, as bactérias adoram, né, quando chega aquele monte de fibra, e ela tem que metabolizar essas fibras e produzir compostos benéficos. Outro ponto importante, qualidade de sono. Então, a qualidade de sono é super importante. Então, isso teria essa relação que você diz bidirecional entre cérebro e intestino, né? Sim, com certeza. Alimentação saudável para que o cérebro seja informado disso e, ao mesmo tempo, uma boa qualidade de sono para que isso viabilize ou facilite a ação de uma microbiota mais saudável, é isso? É isso mesmo, é uma consequência, né? Uhum. Então, assim, esse estilo de vida que está relacionado com a alimentação, qualidade de sono, atividade física, qualidade dos seus pensamentos, né? Eu sempre falo isso, é uma forma indireta, né, de você colocar seu estilo de vida, né, o quanto você é saudável mentalmente, também está relacionado também com o seu estilo de vida. Então, eu acho que todo esse combo, né, que é alimentação, sono, exercício físico e bons pensamentos, nos ajudam a construir esse microbioma robusto e saudável para que a gente consiga se permanecer forte ao longo das mudanças que a vida nos impõe, né? Porque a gente tem muitas mudanças ao longo das nossas vidas. Aquela frase que às vezes a gente escuta bastante, né? Você é o que você come. É exatamente isso. Acho que ela fundamenta bem tudo isso que você está dizendo, né, Kátia? Nossa, é verdade, né? Não, a gente é exatamente o que a gente come, exatamente. Então, se você tem uma alimentação balanceada, é lógico, eu sempre falo isso, né? As pessoas sempre me perguntam e eu sempre respondo, tendo a responder a mesma coisa. Você pode um dia ou outro sair da sua dieta. Você não precisa ser uma pessoa restrita, né? Só comer um tipo de dieta sempre. Então, não tem nenhum problema se você sair da sua dieta um dia ou outro. Mas isso não pode virar estilo de vida. Então, por exemplo, o fast food não pode virar seu estilo de vida. Seu estilo de vida, ainda mais a gente brasileiro, a gente tem uma qualidade de alimentação muito boa, né? Tem arroz, feijão, uma quantidade de frutas, verduras, né? Que são disponíveis, né? Pra gente nós somos privilegiados nesse sentido, né? Super privilegiado. Não é todo país que tem esse privilégio, né? Então, a gente é super privilegiado. Então, a gente tem condição de realmente ter hábitos alimentares saudáveis que vão nos ajudar, né, a construir esse estilo de vida. A questão da disciplina marca muito, né? Porque na correria que todos vivemos hoje, nem sempre a gente destina tempo para poder caprichar numa alimentação, né? Mesmo tendo acessibilidade, que é o país tão gigantesco, o maior produtor às vezes não dá tempo. Então, acessibilidade a gente até tem, né? Mas a questão, como você comentou, do estilo de vida, até no sentido da gente poder se programar melhor para fazer uma boa alimentação. Sim. Ô, Kátia, e agora eu queria que você contasse um pouquinho do que a gente conversou. Você como docente, lógico, aqui na Uniara, qual que é o papel, assim, ou como que a Uniara está inserida nesse tema, nesse contexto de contribuição, tanto dos estudos científicos ou mesmo para a sociedade, na relação do cérebro com o intestino? Aí conta um pouquinho agora da sua participação. Muito bem. Como eu disse, né, quando eu me apresentei, sou bióloga e nutricionista de formação. E eu
estudei por muitos anos, eu estudei muito o papel de alguns micro-organismos que são chamados micro-organismos probióticos. Mas meus estudos eram voltados mais para desenvolvimento de produto, ou seja, o que é um micro-organismo probiótico? Por exemplo, é aquele micro-organismo que a gente tem no Yakult, né? Sem fazer propaganda do Yakult, mas que é um alimento fermentado tão, né, consumido pela população, mas desses alimentos fermentados a gente tem, muitos deles têm a inclusão desses micro-organismos probióticos. E eu, como bióloga, eu estudei por muitos anos, né, como incluir outros micro-organismos probióticos em outros produtos, não somente alimentos fermentados. Isso eu estudei por muitos anos. Depois, eu comecei a entender, né, que esses micro-organismos, esses alimentos probióticos, eles poderiam ter uma ação muito específica no intestino. E aí eu comecei a focar as minhas pesquisas no intestino. E aí comecei a estudar, fiz muitos estudos utilizando modelos animais, fiz vários estudos clínicos. E aí teve um momento da minha carreira que eu pensei assim, nossa, eu trabalhava muito com modelo animal, com estudo pré-clínico. Eu falei assim, nossa, eu preciso mudar isso, porque trabalhar com modelo animal, às vezes chega até a ser inviável, né? Você tem um número grande de animais e a gente tem uma premissa, inclusive hoje, de reduzir o número de animais na pesquisa. Então a gente só usa animais estritamente necessário. Muito bem. E eu precisava sempre muitas pesquisas com modelo animal, enfim. E aí eu comecei a pesquisar na literatura o que existia no mundo de outros modelos que não usassem modelo animal. Nem estudo clínico, porque estudo clínico é muito caro. E aí eu vi que existiam alguns modelos no exterior. Naquela época, existiam 2 ou 3 modelos no mundo que simulavam o intestino. Então, que simulava... O primeiro modelo que eu vi só simulava o intestino grosso, e depois eu descobri que tinha um modelo na Bélgica que simulava um equipamento que simulava desde o estômago até o final do intestino grosso. Eu fiquei encantada. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu consegui um auxílio para ir lá na Bélgica, estudei com eles, fiz um estágio de um período curto, fiquei lá, trouxe para o Brasil e construí esse equipamento no Brasil. E como docente da Uniara, eu levei todos esses equipamentos e toda essa infraestrutura que eu já tinha ao longo da minha carreira, e aí combinada com outros equipamentos que a gente foi construindo, né, ao longo do tempo, e a gente tem um laboratório focado em estudos pré-clínicos do microbioma intestinal. Então, a nível de laboratório no Brasil, é o único no Brasil. Eu não desconheço outro que vem trabalhando sobre essa temática. No mundo existem outros, lógico, né? Mas no Brasil, e aí a gente recebe muita gente de fora, né, da Argentina, principalmente da América Latina, né, da Colômbia e de outros países, que trabalham junto comigo, tentando desenvolver novas estratégias e avaliar se esses novos produtos, esses novos probióticos têm uma ação ali no microbioma intestinal. E, consequentemente, como docente, então eu foquei toda a minha linha de pesquisa nesses estudos. Então, hoje eu oriento médicos psiquiatras, médicos veterinários, porque a saúde intestinal também é super importante para os animalzinhos, né? Super. Então, oriento médicos veterinários, entre outras especialidades que nos ajudam, né, a descobrir, né, e a cada vez mais entender esse papel dos alimentos, dos compostos bioativos, e aqui vale uma ressalva, que a nossa biodiversidade brasileira é enorme e cheia de compostos bioativos que a gente pode testar. Então, desses compostos bioativos, principalmente da nossa biodiversidade, que é meu foco de interesse, né, e de alimentos, nas diferentes tipos de microbiota. E aí entra os microbiotas de pacientes, né, por exemplo, de pacientes com Alzheimer, de pacientes com autismo, ou até para pacientes com nenhum tipo de comorbidade, mas que a gente quer melhorar essa composição do microbioma intestinal e verificar realmente se aquele alimento ou aquela substância tem esse papel tão importante que a gente alega no rótulo. E a ideia é que todas essas pesquisas, além de proporcionar um entendimento, talvez criem a possibilidade, talvez num futuro não muito distante, de atuando sobre esse microbioma, que isso interfira nessas desordens cerebrais, né? Como a gente conversou, ansiedade, autismo. Então, o objetivo dessas pesquisas, na verdade, é estabelecer essa relação, né, Kátia? Talvez de futuramente termos terapias fundamentadas em tratamento do intestino, para que isso facilite ou auxilie, né, na condução dessas desordens
psicológicas, talvez. Com certeza. Então, assim, a partir do momento que a gente vai conhecendo melhor e se aprofundando nessas diferentes desordens, né? Uma que eu gosto muito de estudar é o autismo. Então, é uma temática que, assim, que me encanta, que enche meu olho, assim, de vontade de conhecer mais. E a gente vem descobrindo, né? E aprendendo muito com esses pacientes, porque dependendo do nível de suporte desse paciente autista, eles podem ter muitas desordens intestinais. E essas desordens intestinais também podem estar ligadas com o comportamento. E por que não, num futuro próximo, a gente descobrir, né, algum ingrediente ou desenvolver alguma formulação, por que não, né, de um micro-organismo probiótico com um ingrediente, ou até mesmo desenvolver algum alimento funcional que possa ajudar esses pacientes no seu desenvolvimento comportamental. Muito obrigada, Kátia. Nossa, não tá de ficar falando aqui, porque a temática ela é muito, né, gostosa, assim, contagiante. Queria agradecer a sua presença aqui no Biocast News. E depois você vai vir mais vezes para ir contando aí as atualizações da pesquisa e o que a gente vai se contextualizando. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Kátia, muito obrigado pelo bate-papo. Teremos com certeza uma outra oportunidade até para que você nos traga essas inovações, né? E feliz saber que a Universidade de Araraquara tem hoje um dos laboratórios, Exatamente, os únicos laboratórios no Brasil capaz de trabalhar nesse nível científico, né? E o quanto hoje a gente consegue impactar na comunidade, inclusive científica e médica, com base nessa estrutura, né? Então, parabéns pelo trabalho, Kátia, muito obrigado pela presença. E a todos um grande abraço e até uma próxima oportunidade no nosso Biocast News.